acabou o vinho. Então, quando ela chama Jesus para dentro daquela situação, então houve um momento certo do Senhor agir. Então aquela mulher, Maria, fala para os rapazes ali que estavam servindo, os garçons, falou: olha, quando ele mandar vocês fazerem alguma coisa, faça. Então quando ele mandou, eles fizeram, e algo aconteceu. Aquela plateia ali, aqueles convidados, puderam desfrutar do melhor vinho que eles já tinham tomado. A sua vida, ela pode tomar uma direção diferente, nova, uma direção que você não experimentou ainda. Quando o Senhor vir para dentro do seu casamento, para dentro da sua vida. Eu sei que nós temos a vida de Deus dentro de nós, o Senhor está dentro da nossa vida, mas há uma manifestação poderosa de Deus, que é quando nós vemos o resultado dessa presença de Deus em nós. Então esse jejum, nós estamos chamando ele para dentro da nossa casa. Quando a presença enche a nossa casa. Talvez você fale: Senhor, pastor, mas eu já sou crente, eu já sou convertido, o Espírito Santo está dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo. Pois é, mas precisa acontecer o quê? Um mover. Você precisa usar essa presença do Senhor dentro da sua vida. Imagina que você tem lá uma barra de ouro dentro da sua casa. Uma barra de ouro, eu não sei quanto que vale hoje, mas vale muito dinheiro. Imagina você com essa barra de ouro, mas ela está lá dentro da sua casa, está no seu quarto, está jogada, está dentro de uma caixa de papelão, junto com outros materiais, papéis picados, coisa velha que está guardada junto com a barra de ouro. O que adianta? A barra de ouro está lá, é uma riqueza, é muito valor, mas talvez você está passando apertos, necessidade, com a barra de ouro lá. E é mais ou menos isso que acontece. O Senhor quer mover, Ele quer trazer algo real na nossa vida. Então a presença do Senhor na nossa vida, ela precisa o quê? Ser real. É quando ela toma forma. Ela não está só dentro de nós, ali, como uma água parada, mas o Senhor está movendo em nossa vida. Então nesse dia nós estamos movendo o Senhor, trazendo o mover dEle para a nossa vida. Que Ele possa se mover na nossa vida, de tal forma que Ele venha encher a sua casa nesses dias. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala que no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo tomou aquelas pessoas, eles perceberam a presença do Espírito Santo naquele lugar. Não foi algo que estava ali parado, de repente deu um tremelique lá e aconteceu. Não, a Bíblia fala que estavam todos reunidos, e de repente um vento impetuoso entrou naquela casa, e de repente eles viram muitas línguas de fogo sobre aquelas pessoas. Ou seja, teve uma presença manifesta naquele lugar. Ou seja, o Senhor quer manifestar a presença dEle dentro da sua casa. Amém, amados? Então por isso você precisa chamar por Ele, clamar, orar, vir jejuar, vir orar, participar do jejum, envolver, para que essa presença seja manifesta. Você tem um nível da presença, mas esse nível, ele precisa o quê? Crescer, aumentar, para que você possa perceber o agir de Deus. Perceber o agir de Deus. Talvez se Maria não tivesse chamado Jesus naquela festa, para dentro daquele problema que tinha acabado o vinho, talvez a festa teria sido uma festa sem graça, teria perdido o brilho, porque no meio da festa, acaba o vinho. Imagina, você está casando a sua filha, seu filho, e metade dos convidados comeu, outra metade ficou sem comer. Olha que vexame. Mas aquela mulher chamou Jesus para dentro daquele problema, e algo sobrenatural aconteceu. Quando você chama Jesus para dentro da sua casa, algo sobrenatural acontece. Amém, amados? Hoje nós queremos ministrar o terceiro capítulo do livro, quando a presença enche a nossa casa. E hoje nós vamos falar dos segredos da filha de Sara. Fala assim: o segredo das filhas de Sara. Onde nós tivemos uma palavra mais voltada para os homens, Hoje vai ser para as mulheres. Amém? Então abra o seu coração para receber. Mas, quer dizer, não, você é homem, está lá, mas então eu não vou receber. Vai. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Por quê? Ela corta para um lado e corta para o outro. Ela não corta só para um lado. Se é para as mulheres, pode ter certeza que você vai receber. Eu lembro que um dia, lá em Goiânia, eu ia ter um evento de mulheres, uma reunião de mulheres, de oração, com a pastora Querusa, lá na videira do Garavelo, e procuraram as pessoas que ficam na mesa de som. A mesa de som lá é bem maior do que a nossa aqui, Projeção, então lá. E ninguém gosta de ficar naquele lugar que está ali o Isaac.
Porque lá é muita pressão, né? É um lugar que a pessoa senta ali, o Jonathan sabe ali, o pessoal, que lá é muita pressão. E no dia me chamaram, eu falei, não vou lá. Mas eu estava lá na mesa de som, só tinha mulher. Só tinha eu de homem lá na mesa de som. E de repente as pastoras começaram a orar, começaram a ministrar, e o pastor Queruso começou a ministrar algo ali para as mulheres. Mas lá onde eu estava, irmãos, o Senhor falou comigo. Naquele dia, naquele lugar, onde uma palavra era voltada para mulheres, só tinha mulheres, e o Senhor falou comigo, poderosamente. Né? E eu senti o Espírito Santo, senti a presença, senti o Senhor falando comigo, naquela ministração, né? E as lágrimas vieram, porque eu não resisti à presença do Senhor naquele lugar. Ou seja, você está aqui, às vezes quando é a palavra voltada para os homens, mas você também, mulher, crianças, vão receber. Hoje é voltada para as mulheres, mas você, criança, homens, vão receber também, em nome de Jesus. A palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Então, receba a palavra do Senhor nessa noite. Então, como nós temos falado aqui, irmãos, quem que é o centro da nossa vida? Quem que é o centro? Jesus. Cristo é o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro da sua casa. Ele veio para ser o centro da sua vida, do seu casamento. Ou seja, na nossa família existe uma terceira pessoa. No seu casamento existe uma terceira pessoa. Não é só você e o seu cônjuge. Tem uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ela vai fazer toda a diferença no seu casamento. Essa terceira pessoa é Cristo. Cristo é o cabeça. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, são três que faz parte do nosso relacionamento, do seu casamento. Então, acima de tudo está Cristo, que é o cabeça. Ele muda o seu relacionamento, ele muda seu casamento. Ele precisa fazer parte, você precisa chamar ele para dentro da sua vida, do seu casamento. Nós sabemos que no nosso casamento, o que acontece? Nós queremos mesmo lidar com os nossos problemas, lidar com o nosso casamento. Eu sei lidar com meu marido, eu vou lidar com a minha esposa, eu vou lidar com meus filhos. E às vezes nós deixamos Cristo, anulamos a presença dele dentro do nosso casamento. E você lida, você reage, você fala, você murmura, você grita, mas você não traz Cristo. E Cristo, ele só está dentro do seu casamento, ele é essa parte, é a parte mais forte desse casamento, é justamente para trazer a transformação, o renovo que o seu casamento precisa. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 17, a palavra do Senhor diz que, assim como Cristo é na glória, nós também somos aqui nesse mundo. Por que nós somos como Ele é? Por duas coisas. Primeiro, que Ele entrou na nossa vida. E segundo, porque Ele nos colocou dentro dEle. Então, nós temos a natureza do Senhor, nós temos a natureza de Deus, nós temos a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, o seu Espírito está amalgamado com o Espírito Santo. Mas agora o Senhor, Ele não só entrou dentro de você, Ele te levou para dentro dEle. É algo poderoso que aconteceu na nossa vida. E agora nós somos como Ele. Por quê? Porque eu tenho a natureza de Cristo, mas também eu estou em Cristo, dentro de Cristo. Nós estamos dentro dEle. Então aqui em João 4,17 fala que assim como Ele é na glória, nós também somos nesse mundo. Como é que você se sente quando você se vê? Como é que você se sente dentro das situações? Você se acha a pessoa mais sofrida, pessoa mais diminuída, a pessoa que ninguém é por você, mas a palavra fala que você é como Ele é. E nós já falamos sobre isso aqui, mas precisa trazer revelação. É um dos versículos mais poderosos da palavra para nós, porque o Senhor está dizendo para nós o que nós somos de fato. Não é o que você pensa que você é. Muitas vezes nós nos reduzimos àquilo que nós passamos, aquilo que foi a nossa infância, a nossa juventude e o que nós vivemos agora na nossa vida. Mas você não é o resultado das suas experiências. Não, você é o que o Senhor fez em você e o que Ele tornou a sua vida.
o Senhor tornou a sua vida agora semelhante à vida dele. Então aqui na terra, irmãos, você é como ele é. Você só não é Deus porque só existe um Deus, mas você é filho desse Deus. E como filho você carrega o DNA dele, a vida dele, o poder dele, a unção dele, para viver uma vida sobrenatural. Pastor, mas por que nós não vivemos? Porque nos falta essa revelação. Quando você está diante de um problema, você se vê a pessoa mais infeliz da terra, a pessoa mais indigna, a pessoa mais problemática, a pessoa mais perdida. Fala, eu não consigo, eu não dou conta, ninguém é por mim. Pois é, mas você não é o que você pensa. Você é o que Deus diz, o que Deus transformou você. Você é como está aqui em João 4,17. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. Pega esse versículo, lê ele todo dia. Fala, Senhor, me dá a revelação desse texto, me dá a revelação dessa palavra, porque eu preciso entender tudo isso, o que eu sou no Senhor aqui nesse mundo. Eu não sou um ser perdido, uma mulher perdida, um homem perdido, uma família perdida, sabe, filho perdido, um ser perdido do mundo. Quando eu descobri o poder desse versículo, eu deixei de ser quem eu era. Eu era alguém que achava que eu era perdido, tímido, né, sem rumo. Mas o Senhor um dia me trouxe isso. E hoje, independendo do problema que eu passo, independendo da luta, independendo do que fala a meu respeito, eu sei quem eu sou. Não tenho dúvida de quem eu sou. Eu sou como Ele é. Eu lido com meus problemas como o Senhor lida. Eu olho para a minha situação e lido como o Senhor lida. Simplesmente como o Senhor lida. Nós falamos ontem como o Senhor lidou com uma tempestade. Como é que você lida com a sua tempestade no seu casamento, na sua família? Ou que envolva a sua família. Todos nós passamos tempestade, irmãos. E Jesus estava no meio de uma tempestade, juntamente com os discípulos ficaram atormentados, lidando com a tempestade com a sua própria força. Mas Jesus, Ele veio diante da tempestade e falou, aquieta-te, tempestade. E logo ela se aquietou. Assim deveria ser a sua maneira de lidar com as suas tempestades. O problema é que você acha que não tem poder, acha que a tempestade não vai te obedecer, você acha um ser talvez sem valor, e você não age como tem que agir. E você então vai na sua força, vai agir tentando lidar com a tempestade. E você sempre perde. Então pode parecer que a palavra não tem nada a ver com casamento, mas a verdade é que quando lidamos com casamento sem Cristo, é nós tentando resolver apenas o nosso casamento da maneira humana, natural. Você está tentando sustentar o que você não consegue. O casamento é do céu. Só o Senhor pode lidar com isso. E é nele que nós precisamos lidar. Nós desistimos muito fácil das coisas. Nós desistimos muito fácil das pessoas. Né? Nós deixamos muitas vezes as coisas entrar, as nossas tempestades, né, aumentar, crescer, e nós tentamos lidar e não conseguimos. Você sabe que no reino de Deus, todo casamento bem sucedido, ele só vai ser bem sucedido se você envolver Cristo. Você quer ter algo bem sucedido na sua vida? Você quer que seu casamento seja bem sucedido? A sua família seja bem sucedida? Você tem que trazer Cristo para dentro do seu casamento. Tem que trazer Cristo. Pastor, mas eu já tenho Cristo. Eu oro. Eu sei que os irmãos oram. Eu sei. Aí você ora, mas você deixa a oração de lado e vai lidar com o problema. Né? No interior, eu acho que aqui não tem essas coisas, né? Mas no interior, alguns certos interiores, já vi isso muito, lá no Tocantins já teve isso. Alguém que falava assim, ele era muito bravo, valente, né? Falava, eu sou crente, mas meu facão não é. Como é que ele lida com o problema dele? Na igreja ele é crente, mas lá no problema é o facão dele que manda. Né? Como é que vai terminar essa tempestade dele, né? Muito mal. Né? E muitas vezes você ora pelo seu casamento, ora pela sua família, mas na hora de você lidar com a situação, como é que você faz? Você vai no grito, você vai na força, né? Você emburra, você fica com raiva, você fica sem falar com o seu cônjuge, né? Você xinga, né? Você tenta culpar o outro. Então é sempre assim. Então você ora,
mas na hora de lidar com o seu problema, é como se você estivesse puxando o seu facão. Não, agora eu vou resolver meu problema. Eu orei, mas agora que eu vou resolver. Ou seja, você não envolve Cristo. Você orou, mas você não deixou Cristo lidar com a situação. Você foi lidar. Aí os resultados vai ser o quê? Catastrófico. Casamento bem sucedido precisa trazer Cristo para dentro dele. Se você quer ter o seu casamento bem sucedido, você precisa trazer Cristo para dentro, como Maria trouxe Jesus para dentro do problema do casamento, que estava sem vinho. E Jesus agiu no momento certo. Jesus já agiu na hora. A Bíblia fala que ele agiu na hora que ela chamou. Não. Ele falou: mulher, o que tem eu com isso, com esse problema? O que eu tenho contigo? Isso não é problema meu. Mas Maria sabia. Maria falou para os empregados. Ela falou: olha, faça tudo que ele vos mandar. Aí teve um momento lá que Jesus resolveu agir. E mandou trazer as talhas de água. E transformou aquelas águas no melhor vinho. Ou seja, você orou, você falou com o Senhor, você trouxe Jesus para dentro do seu casamento, da sua família, do seu problema. Agora espere ele agir. Deixa ele agir. Não tenta agir: ah, não, Deus está demorando a fazer, eu não aguento mais. Vou puxar o meu facão, vou resolver. Não, você não está resolvendo nada. Você só está criando um caos na sua vida. Você só está criando um caos no seu casamento. Você está criando só um caos na sua família, né? Eu vou pegar esse menino e vou acabar com ele na taca. Você está só criando um caos. Você não vai resolver o problema, não. Você tem que trazer Cristo para dentro da sua vida. O Senhor, quando o anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus, o anjo falou para Maria que o seu filho, como é que seria o nome desse menino? Quem lembra? Quem lembra? Como? Como? Os irmãos não sabem? Qual que é o nome do filho de Maria, irmãos? Então fale: Jesus. É Jesus, irmãos. Você parece estar com medo de falar e errar. Não, você não vai reprovar na prova, não. Não vai tirar 0, não. Não tem pegadinha, não. Pode responder. Né? Era Jesus. Jesus quer dizer o quê? Yeshua, que no hebraico é Salvador. Esse nome Jesus é isso, é Salvador. Ele veio para te salvar. Imagina você, não sei se algum de vocês já teve num momento de desespero dentro de um rio, ou de um lago, ou de uma piscina, se afogando. Mas imagina você se afogando dentro de um rio. Aí chega lá o bombeiro, salva vidas. Você fala: socorro, estou me afogando, me ajuda. Ele fala: tá bom, vou te dar 5 passos, 5 dicas para você se salvar no meio da água, na hora do afogamento. Vai resolver o seu problema? 5 dicas. Como se salvar. Primeira dica: não fique se debatendo. Segunda dica: tenta ficar paralisado na água ali, abre os braços e as pernas. Vai resolver seu problema, isso? Você está precisando de alguém que chega lá, pega você, que você está desesperado, você está morrendo. Você quer que alguém pegue você e te tira. Então imagina, Jesus, ele é o Salvador, irmãos. Ele não veio para te dar 5 dicas para mudar o seu casamento. Ele está lá. Ele não veio para te ensinar a ser salvo. Falou: tá bom, Wilson, eu estou aqui, sou Jesus, vou te ensinar a ser salvo. É 5 dicas. Não, ele não veio para fazer isso. Ele veio para pegar você e te salvar. A palavra fala que ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho, no reino do seu reino. Então, ou seja, Deus nos transportou. Há algo que aconteceu que Ele nos salva. Não é nós que nos salvamos, não é dica que vai nos ajudar, mas é o próprio Senhor que vai nos tirar do lugar e botar a salvo. Então Jesus, Ele é o Yeshua, Salvador, o seu Salvador. Então Ele veio para salvar você. Não há outro meio de ser salvo a não ser por Senhor. Ele quer salvar. Essa salvação, irmãos, essa palavra salvação é sozo. Sozo significa o quê? Não é salvação só do inferno. Eu sei que os crentes têm um entendimento que ele está salvo do inferno. Graças a Deus, estou salvo do inferno. Aleluia, não vou mais para o inferno. Amém por isso. Mas essa salvação não é só do inferno, não, irmãos. Essa salvação fala de essa palavra sozo, ela fala de uma salvação completa. Ou seja,
Ele te salva da enfermidade, te salva da doença, te salva do perigo, te salva de um casamento frustrado, arruinado. Ele te salva de muitas situações da dívida. Ele te salva de uma empresa fracassada. Ele te salva de algo que está te consumindo. Essa salvação do Senhor envolve tudo isso. Talvez você está pensando que você só precisa clamar pelo Salvador. Quem não conhece Ele ainda precisa de salvação. Não, nós também precisamos. Precisamos da salvação do nosso casamento. Quantas vezes o casamento está perigando, né? Está ladeira abaixo. Você precisa do quê? Do Salvador para salvar o seu casamento. Talvez a sua empresa que está falindo. Você precisa do quê? Do Salvador. Talvez uma porta que fechou de emprego. Você precisa do quê? Do Salvador. Ou seja, irmãos, você precisa do Senhor Jesus para todas as áreas da sua vida. A lei fala: faça algo que você vai receber. Mas a graça diz: receba, porque já está tudo pronto. E aí você precisa entender, está tudo pronto. A graça, a lei vai dizer: você tem que fazer 7 passos, você tem que obedecer isso, obedecer aquilo. Mas a obra consumada de Jesus, que é a graça, está falando para você: receba. Receba salvação no seu casamento, receba renovo no seu casamento, receba a prosperidade da sua família, receba um renovo, uma transformação, porque já está pronto. Não é por merecimento, você não merece, mas já está pronto, o Senhor já te deu, é seu, né? Então se aproprie, pega, né? Se apega a isso que é de Deus para você. Então nós devemos aprender isso, que o Senhor veio para salvar você, salvar o seu casamento, salvar a sua vida. Né? Adianta você ficar tentando buscar autoajuda para o seu casamento. Isso pode até te ajudar, irmãos. Você pode ir na internet lá e buscar várias maneiras de ter um casamento feliz. Como ser uma esposa feliz. Como ser uma esposa bem comunicativa com o marido. Como ser um marido bem atencioso, cavalheiro, que vai abrir a porta do carro para você. Você pode buscar todas essas dicas, mas não vai salvar o seu casamento. O que vai salvar o seu casamento é Cristo. É Cristo. É você trazendo Ele para dentro do seu casamento. É você buscando nele. É você trazendo Ele para a sua vida. De maneira prática. Não é maneira religiosa, não. É prática. É deixar Deus agir. É ser sincera com Deus. Seja sincero com Ele. Fala para Deus o que você precisa. Senhor, eu estou precisando de salvação nessa área da minha vida. Eu não suporto isso no meu casamento. Eu não suporto meu marido ser assim. Eu não suporto minha esposa ser assim. Eu preciso que o Senhor me salve nessa área da minha vida. Quantas vezes você foi honesto a Deus nessas questões? Talvez você é honesto com seu marido, com sua esposa. Fala: marido, eu detesto isso em você. Esposa, eu detesto isso em você. Eu detesto quando você fala assim. Eu detesto quando você age assim. Isso não muda a pessoa, não muda o outro, não muda o seu casamento. Mas quando você fala com o Senhor, Ele vai agir, porque você está clamando por socorro. E quando você clama por Ele, a Bíblia fala que Ele vem em nossa direção. Ele acampa ao nosso redor. Ele acampa ao seu redor. Ele é o anjo que acampa ao seu redor para te livrar do mal. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar isso na nossa vida. Ele faz o milagre em instantes na nossa vida. O Senhor Jesus é aquele que Ele não espera anos para fazer. Ele faz instantaneamente, como Ele fez com a água transformada no vinho. Você sabe quantos anos demora uma água, aliás, um vinho bom, um bom vinho para ser feito? Desde a colheita da uva até ficar pronto? É uns 20, 25 anos, talvez até 40 anos. Quanto mais tempo ele leva sendo curtido, mais ele vai se tornar no melhor vinho. Talvez o vinho que a gente toma por aí é aquele mais barato, né? Que 2 anos, 3 anos está pronto, né? Ou já sai de lá da vinícola, você já está tomando ele, né? Mas o bom vinho, ele leva aí no mínimo aí mais de 25 anos para se tornar aquele melhor vinho. Mas Jesus fez instantaneamente. A sua vida pode ser mudada instantaneamente. Áreas da sua vida, situações podem ser mudadas instantaneamente, né? Áreas do seu casamento, da sua família pode ser mudada instantaneamente. Quando o Senhor agir, quando você chamar Ele para agir no seu casamento, pode mudar de uma hora para outra, da água para o vinho, de um minuto para outro. Algo pode acontecer que você vai: meu Deus do céu, o que é que aconteceu com essa mulher? Meu Deus do céu, o que é que aconteceu com esse homem? Ontem ele era assim, agora alguma coisa aconteceu. Será que ele não está me enganando? Né? Será que
Ele está querendo alguma coisa a mais? Porque mudou de repente. Mudou muito rápido. Pois é, quando você depende do Senhor, as coisas mudam instantaneamente. Amém? Palavra do Senhor. Cristo é a terceira pessoa desse relacionamento. Coloca para nós aí 1 Pedro 3, versículo 1 ao 6. Vamos ler, queria que você acompanhasse aqui no telão. Que diz o seguinte: mulheres. Cadê as mulheres da igreja aqui? Dá um grito aí. Estou falando com as irmãs. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não é crente, se ele ainda não tem revelação, ainda que ele seja crente, mas não tem revelação da palavra, né? É um brucutu ainda, mas que ele seja ganho, sem palavra alguma da sua parte. Aí é difícil, né, irmã? As irmãs gostam de falar muito, né? Mas é que é a palavra do Senhor, né? Que ele seja ganho sem alguma palavra. Por meio do que, irmãos? Como é que você vai ganhar o marido? Por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o quê? Quando o marido ele começa a observar o seu procedimento honesto, comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado no cabelo, o adereço de ouro, ou aparatos no vestuário. Mas seja, porém, o homem interior do coração, unido ao que é incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem, irmãos? De Deus. O Senhor não está proibindo você de se embelezar, amém, irmãs? Que aí talvez amanhã você vai falar, não, o pastor falou que a beleza não vale nada, que não pode mais arrumar o cabelo, nem pode colocar uma corrente, uma pulseira, um brinco, agora eu vou ficar assim, né? Parecendo como é que é aqueles que andam na rua, vendendo pulseira, os hippies, né? Não, irmãos, ele está dizendo que você não deve valorizar os adereços exteriores. Há algo mais precioso para você valorizar. Porque é verdade, nós valorizamos muito o exterior. Colocamos a boa roupa, um bom perfume, penteamos o cabelo, né? Samuel aqui, ele demora horas no banheiro arrumando o cabelo dele. Todo mundo tem que se cuidar, né? Todos nós temos que se cuidar. Mas o seu valor não está nisso. É muito bonito ver você bem arrumadinho, passar, está cheiroso. O irmão cheiroso, né? O irmão está bem arrumado, bem alinhado. Mas o que adianta isso? Um dia eu estava conversando com um irmão, aconselhando um irmão. E esse irmão, só tem muito tempo. Não é daqui, para depois você ficar pensando, quem que é, será? Não, daqui não é de Goiânia. Né? E o irmão falou, tal. Eu falei, irmão, você tem que, né, lutar pelo seu casamento. Valorize seu casamento. Lute por ele e tal. Não, mas o problema é minha esposa e tal. Aí ele mostrou uns 3 áudios da esposa. Quando eu vi aquele áudio, eu falei, mas a sua esposa fala dessa maneira. Ou seja, na igreja era uma maravilha, né? Adornada, né? Aquela, né, educação, aquela preciosidade. Mas com o marido você vê o linguajar terrível. Ou seja, o Senhor está dizendo sobre isso. Talvez você valorize mais o exterior para mostrar para as pessoas, né? Mostrar para os seus amigos, para os irmãos. Mas e o interior? O que faz a diferença na sua vida é o interior. O Senhor está dizendo. É o homem interior, quando está esse homem interior, irmãos, é o seu espírito. É o seu espírito. Ele precisa estar conectado com aquele que é incorruptível, com o Espírito Santo de Deus, que nele não tem corrupção, ou seja, não tem pecado, não tem iniquidade, não tem mancha, não tem mácula. O seu espírito precisa estar o quê? Conectado. A sua preocupação tem que ser com o seu homem interior, tem que ser com o seu espírito, tem que ser aquilo que está dentro de você. Não é o que está fora, é o que está dentro, porque a Bíblia está dizendo, isso vai te trazer o quê? Um espírito manso, um espírito tranquilo. E isso é de grande valor aonde? Diante de Deus. Diante de Deus, ele continua dizendo.
Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as mulheres, as santas mulheres, que esperavam em Deus. O que acontecia com elas, irmãos? Elas esperavam em Deus. Fala assim, suas irmãs, eu vou aprender a esperar em Deus a mudança do meu cônjuge. Então, aprenda a esperar em Deus. As santas mulheres do passado, as mulheres santas de Deus, elas esperavam em Deus, estando submissa ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando Abraão de Senhor, do qual vós vos tornaste filho. Então a palavra está dizendo que você, irmã, se tornou agora, pelo novo nascimento, você se tornou filha de Sara. Fala assim, eu sou filha de Sara. E eu vou te falar, no final eu vou te falar que tem uma bênção para as mulheres que são filhas de Sara. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, irmãos, essas mulheres, elas faziam o bem. Ela não ficava perturbada por coisa alguma. Eu sei que nós vivemos numa geração de informação muito acelerada, né, da internet, do influencer, dos TikTok, da vida, e lá você vê muitas coisas. Isso já tem aí uns 10, 15 anos, 20 anos atrás, uns 15 anos atrás, você vem para cá, isso tem crescido muito. Isso tem tentado influenciar a vida das irmãs e dos irmãos, dos casamentos, dos relacionamentos. Né? Quantas vezes você viu mulheres ali, aqueles casais que parecia, né, o chamado casal margarina, né? Perfeito. E muitas vezes as pessoas olham e falam, não, eu queria ter esse marido, eu queria ter essa esposa, eu queria ser como esse casal. Por que nós não é como fulano, como Beltrano? Né, eles estão sempre bem, estão sempre dando dicas na internet, né, sobre casamento, eles estão sempre apaixonados, estão sempre abraçando, estão sempre tocando beijos, carícias, eles estão sempre juntos. Mas de repente, passa um tempo, o que acontece? Você vê que eles estão separados. Separou, acabou. E o Senhor, Ele fala que nós devemos viver sem perturbação alguma. Você foi chamado para viver sem perturbação alguma. E aqui Pedro está dizendo, porque ele estava fazendo a conexão com Cristo, que Deus, Cristo e o Espírito Santo, os três são um só. E os três não ficam brigando um com o outro. Não, eu sou o mais poderoso, não é porque eu morri na cruz, não, porque eu é que batizei, né, eu que trouxe o fogo. Não, não tem isso, os três são um. Você não vê no reino confusão. Pai, Filho e Espírito Santo, eles andam em harmonia. Assim também, na nossa casa tem que viver harmonia. Jesus, marido e esposa, tem que ter harmonia. Harmonia, irmãos. Nós devemos viver em unidade. O Senhor é especial, o homem ou a mulher, irmãos? Quem que é mais especial, o homem ou a mulher? Hã? Quem falou só os homens? Quem falou só as mulheres? É os dois, irmãos. Os dois é especial diante de Deus. Mas o que o Senhor fez? Assim como o Pai tem uma função, o Filho tem uma função, o Espírito Santo tem uma função, também o homem e a mulher, cada um tem uma função. E você precisa entender isso. Você não precisa entrar num grupo para ser o grupo dos machão, dos machões. Mas também você, mulher, não precisa entrar num grupo das feministas para querer buscar o empoderamento. Que você precisa buscar o poder de Deus, não o empoderamento feminino. Você não precisa disso. Isso é diabólico, é maligno. Não é para você. Ah, pastor, mas aí eu vou ser capaz do meu marido? Não, o seu negócio, não. A sua preocupação não é o que o mundo diz. Porque o que as mulheres do mundo dizem, minha irmã, é baseado na teologia do diabo. Não vem de Deus. O mundo não tem revelação de Deus.
ele não tem revelação da palavra de Deus. E às vezes você está seguindo mulheres que são feministas, que está trazendo um prejuízo no seu casamento. Porque esse feminismo, ou que seja o machismo, eles vão competir. Você vai competir com o seu marido. O seu marido vai competir com você. Aí vai ser um caos na sua vida. O Senhor não te criou, não uniu você a essa mulher, não uniu você a esse homem, para você competir com ninguém. Ele te uniu para os dois serem um. Por isso que a Bíblia diz que os dois se tornam o quê? Uma só carne no casamento. Você se torna uma só carne. Então, uma só carne não tem que ter competição. Imagina se o seu braço competisse com o outro braço. Uma perna competisse com a outra. Uma ia para um lado, a outra ia andar para trás. Imagina como é que seria a sua vida. Será que seria legal? Não, irmãos. A competição também dentro do seu casamento vai ser uma tragédia. Você não foi colocado nesse casamento para competir com ninguém, com o marido. Você precisa entender o seu papel dentro do seu casamento. O marido precisa entender o papel dele dentro do casamento. Nós falamos ontem sobre os maridos, né? Sobre o papel do marido. E hoje nós estamos falando sobre o papel da mulher, de você ser mulher, esposa. Né? E aí onde entra a palavra. As mulheres e os homens são um diante de Deus. São iguais. Deus ama todos. Mas vocês têm o quê? Funções diferentes. Desempenham funções diferentes. Não dá para os dois fazer a mesma coisa. Tem que ser função diferente. Função diferente. Imagina. Se você fizesse a mesma função do seu marido. O seu trabalho. Vamos supor que você é gerente de um trabalho. E tem outro gerente com você. Faz a mesma função que você. Você manda fazer uma coisa, aí de repente ele chega lá, desmanda fazer aquilo, manda fazer diferente. Aí fala, mas eu mandei fazer. Não, mas o outro gerente mandou fazer isso. Olha que confusão que se torna. Então, cada um de nós tem uma função diferente. E você precisa entender isso. A palavra do Senhor nos fala no livro de Pedro. 1 Pedro 5. 5, a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A graça e o favor de Deus, irmãos, nos protege daqueles que querem tirar vantagem. Talvez você não quer submeter ao seu marido, mas o favor de Deus, ele vai impedir que o seu marido tire vantagem da sua submissão. A graça do Senhor na sua vida vai impedir que o seu marido te faça uma mulher capaz, faça de você capaz. A graça de Deus, porque o Senhor não permite. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Ele não vai permitir que isso aconteça. Eu sei que muitos homens, muitos maridos, não merecem o respeito da esposa. São maridos ruins, autoritários, problemáticos, dá problema. Gasta o dinheiro da família em outras coisas. Gasta energia da família em outras coisas. Não merece o respeito. Mas o Senhor não está mandando a mulher submeter ao marido porque ele é bonzinho. Não. A palavra nos diz que a mulher deve submeter ao marido como ao Senhor. Você não submete a um homem. Você está submetendo ao Senhor. Amém, irmãos? Você está submetendo ao Senhor. Não é aquele homem. Não é ele. É a posição que o Senhor colocou. É uma posição de liderança. É uma posição de autoridade. Então você está submetendo ao Senhor. O Senhor precisa ser. Por isso que o Senhor precisa ser o centro da sua vida. Ah, meu marido merece eu submeter a ele. Eu não faço nada para ele. Eu deixo ele para lá. Tem muitas mulheres que fazem isso. Não, eu não vou fazer nada para ele, não. Deixa ele se virar para lá. Ele não merece meu respeito. Ele não merece minha consideração. Ele é isso, ele é aquilo. Pois é. Mas você está indo contra ao Senhor. Não é contra o seu marido. É contra o Senhor. É contra Deus. Porque a submissão não é a esse homem. É ao Senhor. Então, se você se submete como ao Senhor, Ele mesmo vai cuidar de você. Ele vai dar o seu favor e graça na sua vida. 1 Pedro, aí nós lemos, diz: Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes, Ele concede o quê? A sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O nosso problema é que nós queremos nos exaltar o tempo todo. Eu quero dizer que eu sou grande. O marido quer gritar mais alto dentro da casa. Aí a esposa não submete, ela quer gritar mais alto ainda. Ou seja, ninguém se humilha, ninguém se submete a ninguém. Ninguém se
os dois se tornam o quê? Orgulhosos, soberbos. Os dois querem mandar. Aí o que vai acontecer? Deus resiste você. Deus resiste a sua casa. Deus resiste o seu casamento. As coisas não avançam. As coisas não prosperam. As coisas vão de ladeira abaixo. Porque Deus está te resistindo. Porque você não submete. Né? Ninguém se submete. O marido submete. O marido não se humilha. Não para ouvir. Só sabe gritar. Mas também a mulher não para ouvir. Só sabe gritar. Quer ter a mesma posição. É a guerra de quem grita mais alto. O que vai acontecer? A Bíblia está dizendo. Ele vai resistir o soberbo. Ele vai resistir você quando você age com a soberba, com a ignorância, com a sua força. Sabe? O Senhor vai te resistir. As coisas não vão para frente. Sua família não vai para frente. As coisas começam a dar errado. E você pensa que é a culpa do outro. E um fica culpando o outro. Fica aquele jogo de empurra para lá, para cá. Mas o que é? É o Senhor te resistindo. E como é que isso para? É quando você se humilha. Debaixo da poderosa mão de Deus. Fala, Senhor, eu não vou lutar contra o meu marido. Eu sou uma mulher submissa. E o Senhor vai fazer na vida desse homem. O Senhor vai agir na vida dele. Eu vou fazer a comida. Eu vou fazer as coisas. Eu vou lavar a roupa. Eu vou passar a roupa para ele. Se ele me pedir uma coisa, eu vou fazer. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou fazer o meu papel de esposa. Aí o Senhor vai trabalhar na vida dele. O Senhor vai agir. Eu vou me submeter a ele por causa do Senhor. E a Bíblia fala que nós submetemos debaixo da poderosa mão de Deus. Nós encontramos graça, favor. E no tempo oportuno, ele vai fazer o que com você? Te exaltar. Eu sei que nós somos tentados a nos exaltar. Eu sou melhor. Eu sou mais inteligente que você. Você, né, quando você vê essas palavras, né, você não sabe fazer. Você não sabe administrar a casa. Você não sabe fazer a comida. Você não sabe lidar com dinheiro. Você é burro, você é burro, você é bobo, você é isso e tal. E fica aquela confusão. O que você está acontecendo? Exaltação. Você está se exaltando. E o Senhor vai te resistir. O processo é submeter debaixo da poderosa mão do Senhor. Calar. As santas mulheres fizeram calada. O seu desafio é esse. Projeto feminista, você tem que gritar. Você tem que ir para a rua. Você tem que ir contra o seu esposo. Né? Você tem que ir contra os homens. Você tem que ir para a praça. Você tem que tirar a roupa. Né? Você tem que gritar para as pessoas te ouvir. Não, irmãos. No reino é diferente. No reino a palavra está dizendo que você precisa fazer em silêncio. Como as mulheres santas fazem. Em silêncio. Porque o Senhor, no tempo oportuno, vai agir na sua vida. Quero falar de 3 exemplos rapidamente aqui. Para nós orar. O primeiro exemplo é sobre Esther. Esther é uma mulher que veio como escrava para a Babilônia. E aqui no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15, diz: Esther era filho de Abiail, tio de Mordecai. E Mordecai, que era tio dela, tomou ela como filha adotiva. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quanto havia. Sabe, irmãs, Esther era uma mulher escrava. Mas um dia o rei Assuero resolveu destituir Vasti. Vasti era uma rainha. Só que o rei deu uma grande festa e mandou chamar a sua esposa rainha. E o que aconteceu com a rainha Vasti? Ela se recusou a ir naquela festa com o rei. E o que aconteceu? Por causa da soberba dela, ela perdeu a posição de ser rainha, perdeu o trono. E o rei fez um grande concurso. E muitas mulheres vieram, né? Inclusive Esther. Todas as mulheres pediu muitas coisas, mas Esther não pediu nada. Esther, ela simplesmente se submeteu à orientação do eunuco, chamado Hegai, eunuco do rei. O eunuco era o homem que era castrado. Normalmente ele era eunuco porque ele cuidava das mulheres do rei. Então ele era castrado. Provavelmente talvez um homem talvez com trajeitos femininos. Cuidava das mulheres.
E ele deu a dica para Esther. Esther se submeteu a esse eunuco. O eunuco, ele não tem valor na corte do rei. Ele não era um homem valorizado. Mas Esther se submeteu à palavra do eunuco. E o que aconteceu com Esther? A palavra está dizendo aqui, nós lemos aqui, Esther alcançou favor de todos quanto havia. E quando ela chegou diante do rei, ela encontrou favor do rei. Ela se tornou a rainha, a esposa daquele rei, porque ela encontrou favor por submeter a um eunuco. E a Bíblia diz que mesmo depois dela rainha, ela continuou ouvindo as orientações daquele eunuco, continuou submissa. Então, a submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela. Ter favor é a coisa mais importante da nossa vida. Se você tem favor, a sua empresa avança. Se você tem favor de Deus no seu casamento, ele vai para frente, ele vai avançar, ele vai crescer. Se você tem favor de Deus, irmãos, nada resiste ao favor de Deus na nossa vida. Nada, nada. Não tem mulher truculenta, não tem homem truculento, não tem homem bravo, valente, isso ou aquilo. Se você tem favor, nada resiste isso. O que você precisa? De favor. Mas o mundo fala que você precisa ter atitude, peitar, né? Ir na força. E vai perder. Outro exemplo é o exemplo de Daniel. Algumas vezes, a mulher precisa, às vezes, dizer não para o marido. Mas como dizer não para o marido sem ser insubmissa? Existem maneiras. Daniel, ele foi levado também como cativo do rei. E ele estava na corte do rei Nabucodonosor. E lá chamou ele para comer os manjares, né? Para que ele fosse um menino, um sábio do rei. Mas o manjar do rei era contrário às leis de Moisés. Mas também era contrário àquilo que ele tinha como prática em Israel. Porque ele não podia comer todo tipo de animal. Né? Tinha as coisas que ele podia comer dentro da lei de Moisés. Mas como é que ele falou com o administrador ali? Ele não foi submisso. Ele não recusou, falou, não, eu não posso comer porque eu sou de Israel, eu sou crente, eu não posso comer desses manjares. Não, ele não foi assim. Ele não usou uma atitude agressiva, não. Ele falou, ô fulano, vou fazer um teste. E dá 10 dias. 10 dias para comer só legumes. Se nesses 10 dias, essa comida me deixar mais fraco, mais magro, eu vou comer o manjar. Mas se deixar mais forte do que eles estão comendo manjar, me permita comer dessa comida. E fez o teste. E dentro dos 10 dias, ele estava mais forte que os outros, mais esbelto, mais lindo do que os demais. Você percebe que ele desobedeceu a ordem do rei, mas sem ser insubmisso. Então tem a maneira de você dizer um não para o seu marido. Existe uma maneira de você se tornar insubmisso. Conta uma história verídica mesmo que aconteceu na Inglaterra. Uma mulher se tornou crente, se converteu, e ela falou para o marido, olha, agora eu sou crente, eu preciso ir aos finais de semana para o culto. E num determinado domingo, ela foi para o culto. Ela falou, vou para o culto hoje, marido. O marido falou, não, você não vai. Ela falou, mas amor, eu te amo tanto, eu amo você. Mas eu preciso adorar a Deus também, eu preciso louvar a Deus também, eu preciso ir. E foi. Quando ela chegou, a porta da casa estava fechada. O que ela fez? Ela dormiu na porta da casa dela. Deitou na calçada e dormiu. De manhã, quando o marido acorda, abre a porta, ela entra, sem questionar nada, sem falar nada. Você me pergunta, esposo, o que você quer para o café da manhã? Fez o café da manhã para ele. Sabe o que aconteceu depois, irmãos? Esse homem se tornou um dos maiores pregadores daquele tempo. Ele foi um pregador tão usado por Deus, que no ministério dele, ele orou por 10 mortos. E esses mortos ressuscitaram. Ressuscitaram. O nome dele é Smith. Inclusive, uma das pessoas que ele ressuscitou foi a esposa dele, a própria esposa dele. Ela chegou no final da vida, morreu. E ele não aceitou, a Bíblia não. Ele conta na história do livro que ele pegou nos pés da mulher e repreendeu o espírito da morte. E no mesmo instante, ela passou a viver. E ela falou, não, amor, mas por que você
Me trouxe de volta, eu estava conversando com Jesus. Né? Me deixa aí, porque meu tempo chegou. Como é que ela ganhou esse homem, irmãos? Submetendo a ele. Ela quebrou uma ordem, falou que amava ele, mas foi. Mas quando chegou, ela não ficou brava. Não, mas você, se fosse uma das irmãs hoje, será como é que você faria com seu marido se ele deixasse, você chegasse, a porta estivesse fechada? Você quebrava a porta, você chamava a polícia, né? Agora você imagina, essa mulher, Inglaterra não é quente como Iporá, não. Inglaterra é frio. E ela dormiu lá no frio. Mas de manhã, ela entrou para dentro e falou, amor, o que você quer para o café da manhã? Olha só, irmã, que mulher santa, né? Ela não tinha um diferencial, não. Ela era igual você. Você é santa também. Mas o que eu preciso, pastor? Só submete ao Senhor. Submete a Ele. Terceiro e último, para nós orarmos, é o exemplo de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé. Jesus, ele não quis ser igual a Deus. Mas ele submeteu. Ele submeteu a sua mãe. Jesus, ele escreveu a palavra, ele escreveu a lei. Ele criou todas as coisas. Mas a palavra diz que ele ouvia a sua mãe. Lucas 2:21, 2:51 diz. E desceu com eles para Nazaré. E Jesus era submisso à sua mãe. Porém guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em graça. Havia graça e favor de Deus sobre ele. Por quê? Ele submetia a sua mãe. Com 12 anos ele chegou no meio dos doutores. E ele não falou para os doutores, doutor, você tem 70 anos. E não sabe das coisas, mas eu escrevi essa lei. Eu sei como ela funciona. Eu sei o que ela significa. Não, ela não falou assim. Ele fazia pergunta para os doutores. Ele perguntava, e isso? Como é que é isso? Como é que é essa parte? E essa outra parte? Ele fazia perguntas. Ele submetia as pessoas, mesmo sendo Jesus. Por que nós devemos submeter? É porque quando nós nos submetemos, nós encontramos favor de Deus. A palavra do Senhor fala em Provérbios 21:9. É melhor morar num canto do eirado do que junto de uma mulher rixosa na mesma casa. A palavra está falando isso. O que é uma mulher rixosa, irmãos? Brigona. Nem faladeira, brigona mesmo. Mulher brigona. Briga o tempo todo, é rixosa. Está o tempo todo criando confusão dentro de casa, o tempo todo brigando. A palavra está dizendo que é melhor o homem morar lá no meio da roça, lá no eirado, no meio da lavoura, do que dentro dessa casa. O livro de Provérbios também, 21:19, está dizendo: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Além de rixosa, briguenta e iracunda. Né? É zangada, fica emburrada, cara fechada. Teve um problema com o marido e fecha a cara para ele não responde mais. Amor, onde é que está minha sandália? Não responde. 3 vezes faz a pergunta: amor, onde está minha sandália? Você guardou? Sei não. É mulher iracunda. A palavra está dizendo que é melhor morar no meio do deserto, do Saara, do que nesse lugar. Lembre-se que a mulher submissa traz o favor de Deus para dentro da casa. E é pelo favor de Deus que a nossa casa, irmãos, é edificada. É você tendo o favor de Deus que vai ser edificada. Não é você sendo rixosa, iracunda, insubmissa, brigando, questionando, né? Como se diz por aí, quebrando o pau da barraca. Não, não é assim. É submetendo, com mansidão, com humildade. O Senhor vai trabalhar a seu favor. Você não consegue resolver o problema do seu casamento, mas o Senhor sim consegue. O Senhor consegue. Ele que vai fazer na sua vida. Então vista-se do espírito de mansidão nessa noite e de tranquilidade, como a palavra diz lá no finalzinho onde nós lemos. Você, minha irmã, essa mulher cheia do Espírito de Deus, que o seu espírito está conectado com o Espírito que é incorruptível, que é o Espírito Santo, para que você tenha um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós vamos orar agora.
A mulher que teme ao Senhor, essa é louvada. Provérbios 31, 30. Último versículo para nós lermos. Fala das filhas de Sara. Pode pegar lá a ceia. Vai buscar a ceia. A palavra do Senhor está dizendo no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 9 e 12. Que Sara, irmãos, o anjo chegou para dizer que ela seria mãe. Só que ela já era avançada de idade. O marido dela era avançado de idade. Ela já tinha parado a menstruação, o ciclo menstrual dela já tinha se encerrado. Então quando o anjo falou, você vai ser pai de um menino, você e Sara vai ser pais. Sara riu. Ela não deu uma gargalhada, não. Ela riu dentro dela mesma, no seu íntimo ela riu. Sabe quando você ri por dentro? Sara riu assim. Ela estava atrás da porta ouvindo o que o marido dela estava conversando com aquele anjo. Tem alguma mulher aqui que ficou ouvindo o marido atrás da porta? Ela estava ouvindo. E ela riu. Mas a palavra é interessante, irmãos, que aqui em Pedro 3, 5 e 6 diz: Sara obedeceu a Abraão, chamando ele de Senhor, do qual vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação. Sabe, irmãos, aqui está a bênção das filhas de Sara. Sara submeteu a Abraão. Ela chamava ele de Senhor. Não é porque ele chamava assim, ô Senhor Abraão. Mas a palavra fala que no íntimo dela, ela riu e chamou Abraão de Senhor. Falou, eu já sou de idade e meu Senhor, meu esposo, meu Senhor também já é de idade. Ela pensou com ela mesma. Ou seja, ela tinha tomado essa postura de ser submissa a Abraão. Ela tinha Abraão como Senhor. Ela não chamava ele de Senhor, Senhor Abraão, mas ela, no seu coração, ela submetia ele como Senhor. E o Senhor foi favorecido diante de Deus. Um dia Abraão estava passando lá na região do reinado de Abimeleque. E eles já eram velhos. Mas o rei se encantou com a beleza de Sara. E não era beleza interior de Sara. Porque Abimeleque era ímpio, era um rei ímpio. Aí se encantou com a beleza dela, a ponto de desejar Sara para ser sua esposa. Olha só, ela era uma mulher já de idade, idosa. Mas, pelo fato dela submeter a Abraão, o Senhor renovou Sara. Renovou o vigor de Sara. Renovou a aparência de Sara. O favor de Deus veio sobre Sara. Talvez você pense, queria fazer uma plástica, queria fazer isso, fazer aquilo. Mas quando você submete ao seu esposo, você pode receber também a bênção que estava sobre Sara, que era juventude renovada na velhice. Amém, irmãs? Você quer ter sua juventude renovada na velhice? Você quer ter sua juventude renovada na velhice? Sara teve. Ela foi favorecida ao Senhor. São muitas bênçãos que Sara viveu na sua velhice. Você também é filho de Sara. A bênção que estava sobre ela está sobre você também. Queria que você pegasse o seu pão agora. Leva para o céu. Fala assim, Senhor Jesus, o Senhor se submeteu a Deus, cumprindo o seu propósito, indo para a cruz, morrendo em meu lugar. E por isso, o Senhor foi exaltado de tal maneira que o seu nome está acima de todo nome. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está na minha vida e eu também posso
me submeter ao meu cônjuge, em nome de Jesus. Pega o seu cálice. Fala assim: Senhor Jesus, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Pelo seu sangue, eu fui comprado para ser filho do Senhor. Eu tenho o Espírito de Cristo na minha vida para ser manso e humilde de coração. Nessa noite, eu decido a submeter ao meu cônjuge em amor, porque eu creio no favor de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Com sangue eu fui comprado, com sangue eu fui comprado. Luciano, com sangue seus olhos fechados. Vamos orar por um minuto. Quero orar por você. Senhor Cristo, Ele faz parte da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Ora para Deus te dar esse espírito de submissão. Não de confronto, mas o de submissão ao Senhor. Não ao homem, mas ao Senhor. Pai, nós oramos essa noite. Pai, eu oro por cada irmã nesse lugar. Pai, elas não são menor do que o homem. Não é menor do que o seu esposo. Ela apenas tem uma função específica. O Senhor criou para que sejam uma só carne. Uma só carne. Ó Deus, seja com elas nesses dias. Abençoa. Libera, ó Deus, a unção da submissão na vida delas. Que elas possam submeter ao marido como ao Senhor, para que a bênção do Senhor, o favor do Senhor seja sobre elas. Restaura, ó Deus, restaura na vida dessas irmãs esse desejo do seu casamento, o desejo de permanecer casada, o desejo de ter o seu marido do seu lado, o desejo de submeter a ele. Ó Deus, que dá olhos para ela, possa ver o seu marido e ver Cristo no seu esposo. Não ver os defeitos, mas ver Jesus. Ver Jesus. Vai vir dar a elas, ó Deus, a mesma bênção que estava sobre Sara. Que elas possam ser participantes dessa bênção. A herança de receber milagres na sua vida. Milagres de ter filhos. Milagres de prosperidade. Milagres de rejuvenescimento. Seja sobre ela para nesses dias. Eu oro e abençoo, Deus, cada casamento seja restaurado, seja fortalecido, seja abençoado. Pai, repreendo a briga, a confusão, o espírito de levante, de conflito, mas que haja submissão entre esses casais, que haja humildade, que haja mansidão na sua casa. Pai, em nome de Jesus, que seja um lugar de paz, de provisão, em nome de Jesus. Casamentos que estão, ó Deus, falidos, casamentos que estão quebrados, que estão anulados, talvez pelos conflitos, que o Senhor venha restaurar nessa noite, assim como o Senhor transformou o vinho. Transforma esses casamentos, transforma aquilo que está quebrado em algo novo, em um casamento restaurado, totalmente restaurado e pleno do Senhor Jesus, para que essa família possa desfrutar da vida abundante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Estamos encerrados. Até amanhã nesse horário, às 7h30 aqui, para o nosso quarto dia do jejum e oração, em nome do Senhor Jesus. Vem amanhã e traga mais alguém com você.